Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, né? E bem oportuno, que é esse tema aí que você está vendo na imagem, o cristão e as festas juninas. O cristão e as festas juninas. Afinal de contas, o que o cristão pode e não pode fazer em épocas de festas juninas? Né? O que o cristão deve ou não deve fazer? Será que o cristão pode dançar quadrilha? Será que o cristão pode pular fogueira, né? Será que nós cristãos podemos comer aquelas comidas que são apresentadas ali na mesa, né? Bolo de milho, milho assado, paçoca, né? Pamonha, enfim. Qual é a liberdade do cristão em relação às festas juninas? Bom, é importante nós sabermos disso porque muitas das vezes as pessoas perguntam, né, para nós que somos cristãos, por que você não participa das festas juninas? Aí a gente fala assim, não, eu não posso porque eu sou cristão, né? Aí a pessoa pergunta assim, tá, eu sei que você é cristão, mas por que você não pode participar? Qual o problema, né, de você participar de uma festa junina? Então, muitas das vezes a gente fica sem saber o porquê, né? Por conta da nossa ignorância, por conta de nós não queremos pesquisar, nós não queremos estudar a palavra de Deus, nós não queremos estudar a Bíblia e acabamos que passando batido, né, sem saber o que responder às pessoas. Bom, então quero falar sobre esse tema oportuno, né, já que nós estamos aí próximo do mês de junho, né? Então é importante nós falarmos sobre as festas juninas. Eu quero falar sobre esse tema, né? O cristão e as festas juninas. Eu espero que eu possa esclarecer algumas das suas dúvidas sobre festas juninas, né? E que você possa estar assim, fazendo um bom proveito desse estudo aí, tá bom? Para basear o nosso estudo hoje, eu quero falar, né? Quero me basear aqui em 3 princípios básicos aqui. Primeiro eu quero falar da origem das festas juninas. Depois eu quero falar sobre o significado dos elementos, né, das festas juninas, tipo a fogueira, o que significa fogueira, como surgiu, devemos ou não devemos acender fogueira e tal, né? O que significa quadrilha, qual o significado qual o sentido de ter aquelas comidas típicas, né? Enfim, tudo isso. Então, quero falar primeiro da origem, né, das festas juninas, o significado dos elementos das festas juninas e terceiro, eu quero estar falando sobre as implicações na vida do cristão, sobre que implicações as festas juninas traz sobre a vida do cristão, né? Falando aí mais da liberdade, o que é que nós devemos e não devemos fazer em épocas de festas juninas. Então, que você possa estar assim fazendo um bom proveito desse estudo. E eu quero trazer aqui, falar de um texto base para nós, quero ler um texto que vai servir como base para o nosso estudo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, então vamos lá. Eu quero falar agora da origem, né? Como surgiu as festas juninas. Antes do século VI, existiam alguns povos, como os celtas, os babilônicos, os egípcios e dentre outros povos, que faziam alguns rituais pagãos no dia de solstício de verão. No dia de solstício de verão. Mas talvez você deve estar se perguntando, o que é o dia de solstício? Solstício de verão é o dia, amados irmãos, mais longo de todo o ano. E esse dia de solstício de verão acontece lá no hemisfério norte, né? No dia 21 e 22 de junho. E esse dia, no dia do solstício de verão, ele pode chegar a ter... Pode chegar não, né? Ele chega a 14 horas de duração. E a noite ela acaba sendo mais curta, né? Mais curta. A noite ela chega a ter 10 horas de duração, né? Então esse dia é chamado de dia de solstício de verão, né? Aí o que acontecia antigamente? Alguns povos pagãos, né, faziam alguns rituais pagãos nesse dia de solstício, né? Esse dia de solstício também, só lembrando aqui para os irmãos, era o dia que marcava o início de verão. Então para aqueles povos, eles achavam que era
algo assim sobrenatural, né? Um dia do ano ser mais longo do que os outros dias. Aí eles faziam rituais como forma de agradecimento e pedidos aos deuses deles, né? E nesse dia de solstício. E olha só que interessante, nesse dia de solstício, aqueles povos pagãos, eles acendiam fogueiras à noite para espantar os espíritos maus, né? Então olha só, preste atenção, eles acendiam fogueiras à noite, tá bom? Então não esqueça disso. E assim era o que os povos pagãos faziam, né, antigamente, antes do ano 600. Ok, no ano 600 o cristianismo tentou acabar com essas práticas pagãs, né? E o cristianismo daquela época era o catolicismo, porque se você for parar para pensar, naquela época não tinha igrejas como tem nos dias de hoje, tipo Assembleia de Deus, né, Igreja Batista, Presbiteriana, Deus é Amor e por aí vai. Então, o cristianismo naquela época, quem dominava era o catolicismo romano, tá certo? Então, o catolicismo, eles fizeram de tudo para acabar, né, com esses rituais pagãos. Como eles não conseguiram, o que eles fizeram? Se juntaram a eles, né? Se não conseguem vencê-los, junte-se a eles, né? Como alguns dizem. E aí, o que eles fizeram? Os católicos, né, eles pegaram e adaptaram essas práticas pagãs e fizeram um acordo, né? E eles passaram a ensinar para os pagãos, né, os seus ensinos, que era o quê? Que era a celebração de santos no dia de junho. E aí que entra a questão também da comemoração, né, a celebração dos dias de santos, né? Temos aí a comemoração do dia de Santo Antônio, né, que é comemorado no dia 13 de junho. Santo Antônio, que é considerado aí pelos católicos e muitas pessoas como o santo casamenteiro, né? No dia 24 de junho é celebrado o nascimento de João Batista, e esse é um equívoco muito grande, porque João Batista não nasceu no dia 24 de junho, e nós vamos estar vendo mais à frente o porquê disso. Nós vamos ver que ele não nasceu no dia 24 de junho. E também o dia 29 de junho, que é comemorado, né, o dia de São Pedro. Bom, então resumindo, o que eles fizeram, né? Os católicos, né, o catolicismo romano naquela época, pegaram e trouxeram os seus ensinos, né, passaram esses ensinos deles para as culturas pagãs, e eles adaptaram também os ensinos daqueles povos pagãos e fizeram uma mistura. E aí nasceu as festas juninas. Mas olha só, naquela época não era conhecida como as festas juninas, não era chamada de festas juninas, e sim de festas joaninas. Por quê que era chamada de festas joaninas? Por dois motivos. O primeiro motivo era por causa de uma deusa que os católicos, né, adoravam, que era a deusa Juno, que era esposa de Júpiter, né? Então, olha só, esposa de Júpiter. Se vocês não sabem, existem alguns astros que têm características têm nomes de deuses, né? Júpiter, né? Saturno e por aí vai. Então, as festas eram chamadas de festas juninas, por causa da deusa Juno, né? Aí, então, o que aconteceu? E o segundo motivo, sim. Primeiro, a festa era chamada de joanina por causa da deusa Juno, e segundo, por causa de João, né? Aí depois que teve o nome de festa junina. Então, resumindo, o que aconteceu? O catolicismo romano pegou os ensinos dos pagãos, e os pagãos pegou os ensinos do catolicismo, fizeram uma mistura, e aí nasceu as festas juninas. Então, para você ver que as festas juninas não começaram no Brasil, né? Ela começou na Europa Antiga, né? E quando que as festas juninas começaram aqui no Brasil? Bom, vamos lá. As festas juninas, elas começaram aqui no Brasil quando os portugueses descobriram o Brasil. Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles pegaram esses ensinos do catolicismo a respeito das festas juninas, né? Porque os portugueses eram católicos. E aí trouxeram esse ensino para os índios, certo? Os índios brasileiros. E aí daí nasceu as festas juninas. E alguns elementos foram sendo acrescentados, né? Aí na cultura brasileira, na cultura indígena, e aí foi aos poucos nascendo, dando destaque às festas juninas.
Bom, pessoal, é basicamente a introdução, né? A origem das festas juninas, ela começa por aí. Primeiro começa lá no paganismo, né? Em alguns povos pagãos, aí passa pelo catolicismo romano, chega ao Brasil e aí essa festa ela vai se destacando ao decorrer do tempo. Bom, então eu quis falar aqui para vocês mais ou menos como que essa é mais ou menos a origem, né, das festas juninas. Agora eu gostaria de falar sobre o significado dos elementos das festas juninas. Então eu falei aqui sobre a origem, agora eu vou falar sobre o significado de cada coisa que é celebrada nas festas juninas. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a data, né, a data de nascimento de João Batista. Bom, qual é o dia que é comemorado o nascimento de João Batista? No dia 24 de junho. No dia 24 de junho. Bom, mas nós vamos ver que essa data, 24 de junho, não é a data de nascimento de João Batista. Eu vou estar explicando por quê. Bom, mas como que o catolicismo chegou a essa conclusão? Que a data de nascimento de João Batista é 24 de junho. Bom, eles chegaram à conclusão baseando na data de nascimento de Jesus, porque o catolicismo romano, eles dizem, né, que, não só o catolicismo romano, mas algumas pessoas dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Bom, aí eles vão dizer o seguinte: João Batista é primo de Jesus, né? Se você for conferir na Bíblia, isso está certo. Ele é primo de Jesus. E conforme Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24 a 31, vai dizer o seguinte, que João Batista, ele é mais velho, né? Ele é mais velho que Jesus 6 meses, tá? Ele é mais velho que Jesus 6 meses. É só você conferir lá em Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24 ao 31, né? É só você ler o Evangelho de Lucas que você vai conferir e ver que João Batista ele é mais velho que Jesus 6 meses. Bom, vamos lá. Qual é a conclusão que eles chegam? Eles chegam à seguinte conclusão. Se João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, então é só fazer as contas, né? Se Jesus nasceu 25 de dezembro, então, se você voltar aí 6 meses, João Batista teria que nascer que dia? No dia 24 de junho, porque 24 de junho para 25 de dezembro passa quanto tempo? 6 meses. Isso porque João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses. Entendeu? Então aí eles chegam à conclusão que João Batista nasceu nessa data. Bom, mas aí tem um equívoco aí. Tem um grande equívoco. Por quê? Porque nós não temos certeza qual é a data de nascimento de Jesus. Nós não sabemos em que dia Jesus nasceu. Além de muitas pessoas comemorarem o Natal, né, 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Por quê? Porque primeiro, porque a Bíblia não fala o dia, né, a data exata do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala. E outro motivo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, sabe qual é? É que se você for ler Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante, você vai ver que quando Jesus nasceu, alguns pastores estavam ali próximo da manjedoura, onde Jesus nasceu, apacentando as ovelhas à noite. E olha só, quem conhece muito da geografia, né, de Israel, se você for estudar um pouquinho sobre a geografia de Israel, você vai perceber que no mês de dezembro, Israel é muito, muito frio, né? Lá é um frio intenso. Então não teria condições os pastores estar no campo, né, apacentando as suas ovelhas por causa do intenso frio. Então aí cai por terra, né, essa questão de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Possa ser que ele tenha nascido bem antes de dezembro, ou bem depois, mas não em dezembro. Entendeu? E poderia ser até em dezembro, mas ninguém sabe a data e o dia certo. A Bíblia não fala. Bom, aí se nós não aí nós chegamos à seguinte conclusão: se nós não sabemos qual foi a data de nascimento do dia de Jesus, do dia que Jesus nasceu, então logo cai por terra essa data de nascimento de João Batista, dia 24 de junho, né? Porque a Bíblia não fala, né? Então chegamos a essa seguinte conclusão. Então não sabemos a data de nascimento de João Batista, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre a fogueira. Bom, a fogueira, qual é a origem da fogueira? A fogueira, ela tem uma origem no paganismo, né?
Era um costume pagão. Os pagãos tinham o costume de acender as fogueiras. Por isso que eu falei no início, né? Sobre os pagãos, né? Os povos que faziam alguns rituais pagãos no dia do solstício, eles acendiam fogueira para espantar os espíritos imundos, os espíritos maus, né? Então eles faziam fogueira para isso. Aí o que o catolicismo fez? O catolicismo ele deu uma ajeitada, né? Ele quis dar uma disfarçada sobre isso aí criaram aquela lenda de que Isabel acendeu a fogueira para avisar Maria que ela ia dar a luz a João Batista. Você conhece essa lenda, né? Essa história. O catolicismo que inventou isso, né? Que quando Isabel fosse dar a luz a João Batista, o sinal que Isabel ia dar para Maria, para avisar Maria que João Batista ia nascer, era a fogueira, né? E acender uma fogueira bem grande, como um sinal, né? Era o WhatsApp, era o Facebook, mandando recado para Maria que João Batista ia nascer. Era a fogueira. Mas isso não tem base bíblica nenhuma, porque a Bíblia não diz que isso aconteceu, né? Então isso aí cai por terra, né? Então o catolicismo inventou isso aí para dar uma tapeada, para dar uma disfarçada, mas na verdade a fogueira tem origem pagã, porque os pagãos acendiam a fogueira para espantarem os espíritos maus, né? Tem um costume também que é feito, né, na época de São João, que é dançar em volta da fogueira. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas algumas pessoas fazem isso. Na noite de São João, o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas chegam, né, e começam ali a orar o Pai Nosso, uns vai rezar o Ave Maria, né? E aí depois que eles fazem ali as suas rezas, eles fazem essa reza, né, reza o Pai Nosso e tal, agradecendo aos santos ou fazendo pedido aos santos, né? E depois o que eles fazem? Eles dão 3 voltas, né? Eles dão 3 voltas em redor da fogueira, né? Então, gente, é muito estranho isso aí. É muito estranho, sabe por quê? Você agradecer a santo, né? Agradecer, fazer pedido a santo. Isso lembra o quê? Isso lembra, sabe o quê? Isso lembra isso lembra o espiritismo. Porque você fazer pedido para a gente que já morreu, você agradecer, fazer agradecimento para pessoas que já morreu, né? Então isso é espiritismo. E o que diz lá em 1 Timóteo 2,5? Que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, olha só o espiritismo entrando aí em cena. Tá vendo só? Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado com esses ensinamentos, né? Outra coisa que também é feito em relação à fogueira, algumas pessoas, depois que as fogueiras são apagadas, elas pegam as cinzas, né? Elas usam as cinzas da fogueira como um ato de purificar, né? De ser curado, como ato de ser curado de doenças, né? Malignas, né? Então, assim, coisas muito, muito, muito estranhas. E olha aqui só que curiosidade também. Você sabia que cada tipo de fogueira representa um santo? Você sabia disso? Interessante, né? E pode perceber que na época de São João, existe 3 tipos de fogueira. Existe aquela fogueira quadrada, né? Existe uma fogueira assim, meio arredondada, a sua base em forma de pirâmide. E também existe uma fogueira em forma de triângulo. Cada fogueira daquela, se você não sabe, ela representa um santo católico, né? A quadrada, por exemplo, ela representa o Santo Antônio. A redonda, aquela que é redonda na base em forma de pirâmide, ela representa São João. E a triangular, ela representa a São Pedro, né? Para você ver. Então é muita coisa estranha, né, que acontece aí na época de São João. Então, vai conferindo aí. Outro ato também estranho que é celebrado na época de São João, que poucas pessoas sabem, né? Inclusive eu nem sabia disso, vim descobrir quando eu estava fazendo a pesquisa para apresentar esse estudo, é o ato de lavar o santo à meia-noite, né? Na noite de São João. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. O que acontece, irmãos? Algumas pessoas, né, na noite de São João, elas saem, né, perto da meia-noite, levam o santo e vai para um rio e lava o santo, né, e como forma de purificar as águas do rio ali. Aí muitas pessoas tomam banho, se lavam, né, chegam ali, bebem a água como uma forma de purificar. Aí aquelas pessoas acreditam que aquelas águas ali, elas vão correr
por muitos e muitos quilômetros, e quem chegar ali tomar um banho, se banhar naquela água, vai ser curado. Olha para você ver quanto ensinamento estranho, né? Quanto ensinamento esdrúxulo, né? Bom, vamos lá. Agora eu queria falar sobre o mastro, né? A dança do mastro. A dança do mastro, né? Onde tem aquelas tranças, né? Onde trança aquelas fitas, e também tem origem pagã. E ela é baseada, olha só, ela é baseada nos ensinos do Beltane. E o que é o Beltane? Talvez você deve estar se perguntando assim, o que é o Beltane? Bom, eu vou ler aqui um artigo, bem rapidinho, bem curto, que vai falar um pouquinho sobre mostrando o que é o Beltane. Diz assim, ó, esse artigo. Beltane é o festival celta realizado no dia 1º de maio. Era uma festa alegre, feita no bosque, em que as mulheres usavam coroas de flores e todos dançavam. Acendiam-se 2 fogueiras para as pessoas passarem entre elas. Vai para você ver. Inclusive o gado e os animais, com o objetivo de purificarem-se de doenças e energias negativas. Daí veio o costume de pular fogueira nas festas juninas. Viu só? Então, gente, olha, preste atenção, nada é por acaso nas festas juninas. Essas coisas que acontecem nas festas juninas, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem uma origem. E uma origem o quê? Uma origem pagã. Uma origem pagã, né? E nesse ritual, irmãos, da dança do mastro, se vocês não sabem, são colocadas ali comidas sacrificadas como oferenda aos santos em forma de pedido ou agradecimento. Olha só. Então, é isso que acontece quando tem a dança do mastro ali. Tem comidas que são colocadas ali, comidas, né, sacrificadas como oferendas aos santos em forma de pedido ou agradecimento. E você para assim e pensa, peraí, oferenda a santo e da Bíblia? Não é muito estranho, irmãos? É muito estranho. Porque quando nós falamos sobre oferenda, logo a gente lembra de quê? A gente lembra de macumbaria, não é verdade? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Oferenda a santo, né? Agradecimento a santo, é muito estranho, né? Então, essas comidas que são sacrificadas a ídolos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 19, que na verdade é sacrificado, né, a demônios. Eu vou até ler aqui, 1 Coríntios 10, 19 diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, gente, olha aqui o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 10, 19. Que as coisas sacrificadas aos ídolos, na verdade, é sacrificada a demônios. É sacrificada a demônios. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, na verdade, o que nós devemos entender é que a entidade por trás daquele ídolo é demoníaca. Então, o problema, o que Paulo está querendo dizer, o problema não está naquela estátua ali, né? A pessoa vai dizer, mas é só uma estátua, mas é só uma imagem. Mas o problema não é a estátua, o problema não é a imagem naquele folheto. O problema é o que está por trás daquela estátua, é o que está por trás daquela imagem, né? O que está por trás daquela imagem é o quê? Os próprios demônios, na verdade. Então, quando é sacrificado comidas, na verdade quando é sacrificado comidas a ídolos, na verdade é sacrificado a demônios. Então, gente, vai prestando atenção. Olha só quantas coisas que existem nas festas juninas, né? Então, nós devemos prestar muita atenção e ficar atento a essas coisas. Então, quando diz assim, são colocadas ali comidas sacrificadas como oferendas, né? Em forma de pedido ou agradecimento a santo. Aí, novamente, o que entra em cena? O espiritismo, né? Você agradecer a santo, fazer pedido a santo. Isso está lembrando o quê? Lembra espiritismo, né? Outro ponto agora, que é a queima de fogos de artifício. Né? Para que serve a queima de fogos de artifício? Para quê? Serve, irmãos, para fazer, segundo as tradições católicas, serve para fazer pedidos, né, e acordar São João, né?
como já diziam os antigos, né? Solta o foguete aí para acordar São João. Então eles dizem que os fogos servem para isso, para acordar o São João, ou enviar pedidos a São João. Enviar pedidos a São João, gente, mais uma vez aí o Espiritismo em cena, em ação, né? Olha só, já umas 3 vezes aqui que nós vemos o Espiritismo em ação, né? O Espiritismo em cena. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ah, eu posso soltar foguete? Olha só para que serve o foguete. Para acordar o santo, né? Para mandar mensagem para o santo. Para mandar mensagem para quem já está morto, né? São João, né? João já está morto. Vai mandar mensagem para João? Então, o Espiritismo aí em cena. Bom, agora vamos falar sobre as comidas típicas, né? Vamos falar aqui sobre as comidas típicas. De onde veio essa questão das comidas típicas? E é interessante quando você vai ver ali as comidas típicas da época de São João, são comidas derivadas de quê? Derivada do milho, né? Derivada do amendoim, né? Que é feita a paçoca. Derivado também do milho, do amendoim, do que mais? Assim, da mandioca, né? Enfim, são derivados dessas coisas. Mas por quê? Você já se perguntou por que as comidas típicas que tem ali na época de São João é bolo de milho, é milho assado, é paçoca, é canjica? Por quê? Bom, em relação às comidas típicas, deu-se origem quando os portugueses chegaram ao Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios faziam rituais no mês de junho em forma de agradecimento pelos seus alimentos. Por isso que nas festas juninas tem aqueles alimentos que são derivados do quê? Do milho, da farinha de mandioca e amendoim, né? Que é o milho assado, paçoca, canjica, bolo de milho, pamonha e etc. Então tem essas comidas típicas por causa disso aí, porque quando os portugueses vieram ao Brasil, e olha que interessante, olha que curioso, os índios eles faziam rituais para agradecer ali aos deuses pelo alimento, pela fartura, justamente em que mês? No mês de junho, né? Bem um mês que acontece o solstício de verão no hemisfério norte, né? Bom, não sabemos o porquê, mas eles faziam assim. Então, por isso que nem a origem dessas comidas típicas, né? Bom, agora sobre a quadrilha, né? A quadrilha veio de onde? Qual é a origem da quadrilha? A quadrilha, ela veio da França, onde se fazia a dança de salão chamada quadrilheiro, né? Quadrilheiro. E ficou popularmente conhecida como quadrilha. Então, os irmãos estão prestando atenção, a festa junina, na verdade, ela é uma mistura de várias coisas, né? Não é uma coisa só. São várias coisas que foram se complementando, coisas que foram se acrescentando uma à outra, e aí formou a festa junina, né? E as roupas caipiras, né? De onde surgiu? As roupas caipira, no ano de 1920, por que tem as roupas caipira? Tem essas roupas caipiras, as pessoas usam roupa caipira por causa do ano de 1920. Porque no ano de 1920, aproximadamente 70% da população brasileira era de pessoas que moravam na zona rural. Por isso que as pessoas se vestem de caipira nas festas juninas, entendeu? E daí pegaram e juntaram as roupas de caipira com a dança francesa, que é quadrille, né? Quadrille, que hoje é conhecida como quadrilha. E aí surgiu a dança da quadrilha, né? Que é uma dança de origem francesa, misturada aí com a forma de vestir caipira, né? E às vezes quem sofre aí no mês de junho é o goiano, né? Por quê? Porque o goiano ele já tem aquela forma de vestir caipira, né? Camisa xadrez e por aí vai, né? Mas é assim que surgiu aí a questão das roupas caipira e a questão da quadrilha. Bom, agora o outro ponto que eu queria falar também, amados irmãos, é um ritual estranho, né? E que lembra até a bruxaria, né? Que é o ato de mergulhar o Santo Antônio no balde com água. Então vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que acontece no dia 13 de junho? Algumas pessoas pegam o Santo Antônio, né? A imagem do santo, e muitos colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo num balde ou num copo como forma de torturar o santo, né? Torturar o personagem para ele arrumar uma pretendente ou um pretendente, né? Rapaz, que coisa estranha, né? Parece coisa de bruxaria, não é isso mesmo? Parece não, é bruxaria na verdade, né?
E outra coisa é você torturar o personagem pedindo para ele arranjar um pretendente. Gente, fazer pedido para a gente que está morto, mais uma vez o Espiritismo em cena. Olha só, já umas 4 vezes que a gente vê o Espiritismo aqui em cena. Então, gente, tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Ah, quer casar quer arrumar um pretendente para casar? Ora a Deus, né? Não é a Santo Antônio, não. Vai pedir a Deus que Deus vai arrumar um pretendente para você. Então, nada, gente, nada é por acaso. Você vê que tudo aqui tem uma origem pagã e, como vocês viram aqui, algumas coisas que acontecem no mês de junho, nas festas juninas, é muito estranho, gente, é muito estranho. Devemos tomar muito, muito cuidado. Bom, resumindo aqui, as festas juninas, na verdade, é uma mistura da cultura brasileira, né? Cultura brasileira de outros países com a tradição católica, né? Então isso é que é a festa junina, é uma mistura de cultura com religião, entendeu? Então isso aí é que é a festa junina, as festas juninas, certo? Bom, pessoal, agora eu vou entrar também num ponto muito, muito importante, que é sobre as implicações das festas juninas na vida do cristão. Quais são as implicações que as festas juninas traz para a vida do cristão? Então tem algumas perguntas aqui que eu vou estar fazendo aqui, que todo mundo faz essa pergunta e tem dúvida, né? Vamos lá, eu quero falar sobre as festas, né? No caso, o cristão, ele pode ir às festas juninas, né? O cristão pode ir às festas juninas? E aí? Como que nós podemos responder isso aí? Bom, se o cristão pode ir às festas juninas, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Qual é o objetivo de você ir a uma festa? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o objetivo de você ir a uma festa? Né? Se você vai ir a uma festa junina, você vai glorificar a Deus? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer. Olha só, 1 Coríntios é um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Façais tudo para a glória de Deus. Vamos esquecer a parte A do versículo, né? Comais ou bebais. Vamos pegar a parte B, que diz: portanto, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, você ir a uma festa, você vai estar glorificando a Deus? A não ser se você for no intuito de evangelizar. A não ser se você for no intuito de falar da palavra de Deus. A não ser se Deus colocar no seu coração, né, para você estar se evangelizando e falando da palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas, gente, é muito difícil isso acontecer, né? Acontece, não estou falando que não acontece não, tá? Claro que Deus pode usar muitas pessoas para fazer isso. Mas Deus tem, assim, como é que eu posso dizer, os seus escolhidos para fazer isso. Não é uma missão fácil, não é algo fácil a se fazer. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que não vão para a festa para glorificar a Deus. Tem muitas pessoas que vão para a festa para satisfazer os seus desejos, né? Satisfazer a sua carne. Olha só, olha que interessante. Uma vez na igreja foi proposto, né, esse assunto, foi falado sobre esse assunto, e uma irmã chegou e perguntou bem assim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Perguntou para o pastor, né? E vem cá, e se tem um marido que não é evangélico e tem uma esposa que é evangélica? Porém, o marido, ele na época de festa junina, ele gosta de ir para a festa. E ele quer porque quer ir para a festa. Mas a esposa, ela é evangélica. E aí? Ela vai, acompanha o seu marido, né? Para ele, vamos supor assim, vamos dizer assim, não aprontar, ou a esposa fica em casa. E aí? Irmãos, deu assim uma certa polêmica, né? Deu uma certa polêmica. E eu fico pensando o seguinte: se fizesse essa pergunta para mim, o que eu responderia? Eu responderia o seguinte: a mulher, ela tem que ficar em casa, né? Ah, mas e se o marido for e trair ela? Se o marido for trair ela numa festa, ele pode trair ela em qualquer lugar, né? Então é o seguinte: o que tem que fazer? A mulher, ela tem que orar a Deus, colocar o seu joelho no chão, ter fé e acreditar que Deus vai restaurar a vida do seu marido, que vai transformar a vida do seu marido e que um dia ele vai se converter a Jesus. É a melhor solução. Porque, gente, Paulo ele diz que comunhão
Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão que tem? Nenhuma. Então como é que eu, sendo um cristão, vou estar em uma festa mundana? Gente, isso não tem cabimento, né? Isso não tem cabimento. Aí por isso que a importância, né? Por isso que tem a importância de quando ambos foram, quando as pessoas, quando um homem ou uma mulher for casar, né? Ambos têm que ser convertidos. Por isso a importância, né? Ah, mas quando eu casei com meu marido, ele não era evangélico, nem eu também. Aí depois que a gente casou, só eu me converti, ele não. Bom, aí paciência, né? Mas a solução que você tem que fazer é o quê? É orar a Deus para que ele venha se converter. Porque senão você vai estar dando lugar para que as trevas venham agir na sua vida. E Paulo também ele diz, né, que a mulher sábia, ela pode ganhar o seu marido para Cristo, né? Bom, então fica essa questão aí respondida. Né? Outra questão também que nós devemos frisar é a questão dos filhos, né? Meu filho pode participar das atividades na escola relacionadas às festas juninas? E aí? Porque assim, na época de junho, né, no mês de junho, tem muitas atividades na escola que são voltadas para festas juninas. E aí, meu filho participa ou não? Não, seu filho não deve participar. Por quê? Porque tem origem pagã, gente. Porque as festas juninas têm origem pagã. E seu filho não deve participar. Você vai expor seu filho às festas que têm origem pagã? Não pode. Ah, mas ele vai ficar sem nota. Pede para a professora para ele fazer outro trabalho. E outra coisa, o seu filho não é obrigado a participar dessas coisas, não. Não é obrigado. A escola tem que respeitar o seu posicionamento. Você, pai, a sua religião, entendeu? A escola não é obrigado a fazer isso. Se está obrigando você a fazer isso, bota na justiça, entendeu? Fala, conversa com o professor para fazer o trabalho, conversa com a diretora, mas não pode. Não pode, né? Então, o seu filho não pode. E o que você deve fazer também é explicar para o seu filho, né? Não é simplesmente dizer para o seu filho, não pode, filho, participar dessas coisas. Não, você tem que chegar, explicar o porquê que não pode. Porque nós temos essa mania, né, de falar, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou crente. Mas essa não é a melhor resposta. E qual é a melhor resposta? Primeiro é estudar, entender sobre o assunto, para depois dar uma resposta satisfatória. Certo? E meu filho, pode soltar bombinhas? Resposta, não. Não, porque tem origem pagã. Lembra para que servem as bombas, os fogos de artifício? Para acordar o santo, né? Para mandar uma mensagem para o santo. Você vai mandar mensagem para quem já está morto? Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Então nós devemos tomar muito, muito, muito cuidado. E aí vem um ponto também interessante, que é, o cristão pode comer as comidas típicas das festas juninas? E aí? Será que o crente ele pode comer aquelas comidas típicas ali que tem na mesa ali, né? Na época de festas juninas, aqueles bolos de milho, pamonha, paçoca, canjica e por aí vai? Bom, a resposta, né? Se podemos comer, a resposta é sim, sim e não. Sim e não. Eu vou explicar o porquê. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, né? Ou seja, permitido, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, todas as coisas, Paulo diz que são lícitas, todas as coisas são permitidas. Eu posso fazer o que eu quiser. É o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Porém, Gálatas 6, 7 diz que o que o homem planta, o homem colhe. Né? Todas as coisas são lícitas, permitidas são, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, e também em outro texto, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, né, permitidas, mas nem todas as coisas me edificam. Né? Então, essa questão de comer comidas típicas na época de São João tem duas situações. Bom, primeiro é sobre a liberdade, é sobre a minha liberdade, né? Sobre nossa liberdade. E eu vou ler aqui, falando sobre a questão da liberdade, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, diz assim: comei de tudo quando se vende no açougue, né? Ou no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência.
porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Bom, então a primeira situação é o seguinte. Paulo ele ensina o seguinte. Come de tudo e não pergunte nada. Pode comer de tudo, porém não pergunte nada. Né? E aqui, 1 Coríntios 10, 25 diz assim, comer de tudo quanto se vende no açougue. Por que no açougue? Porque naquela época existiam muitos sacrifícios às divindades pagãs, né? E ali eram muitos animais sacrificados, e algumas carnes que sobravam, eles não iam desperdiçar. O que eles faziam? Vendiam para o açougue, né? E no açougue vendiam para as pessoas. Só que muitas dessas carnes eram o quê? Eram sacrificadas a ídolo. Então Paulo ele diz assim, comer de tudo que se vende no mercado, né? E não pergunta nada. Compra, entendeu? Sua carne e pode comer, só que não pergunta nada. Então, o que Paulo ensina é isso. Porque assim, se você for perguntar, isso aqui é sacrificado a ídolo, se a pessoa fosse perguntar, a pessoa não ia comer carne nenhuma. Por quê? Porque poderia ser que seria sacrificado a ídolo. Na maioria das vezes era. Só que Paulo estava ensinando o seguinte, come de tudo, não pergunte nada. Coma de tudo, não pergunte nada. Esse princípio vale também para nós. Então a gente deve comer de tudo, né? Quando for comer alguma coisa, dá graças a Deus pelo alimento e come. Não pergunte nada se é sacrificado a ídolo ou não. Porém, né? Aí vem o versículo 28, 1 Coríntios 10, 28 diz assim, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, aí Paulo diz o quê? Não comais por causa daquele que vos advertiu. E por causa da consciência. Bom, eu quero dar uma pausa aqui. Vou pegar só a parte A do versículo 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu. Pausa, vamos dar uma pausa aqui. Então, Paulo ele abre uma exceção. Ele fala assim, pode comer de tudo. Come de tudo que tem no mercado, entendeu? Se alguém lhe convidar para comer, coma, pode comer. Porém, se alguém falar assim, é sacrificado aos ídolos, aí não coma. Então, essa é a liberdade, entendeu? Esse é o limite da liberdade que a Bíblia nos mostra sobre a questão de alimentação, né? Sobre a questão de comidas típicas, entendeu? Isso vale também para qualquer alimento. Coma sem perguntar se é sacrificado a ídolos. Porém, se alguém falar que é sacrificado a ídolos, aí você não pode comer, entendeu? Aí entra a segunda parte, né? Que é a questão da consciência do meu irmão. Vamos ler de novo o versículo 28, que vai falar sobre isso, né? Mas alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu. E por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Bom, na verdade não é esse versículo, não, irmãos. O que eu queria ler é 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Perdão, é esse texto aqui, viu? Que diz assim, sobre a consciência do mais fraco. 1 Coríntios 8, 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Entendeu? Continuando. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, olha só, olha que ponto interessante. Pecais contra Cristo. Pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comereis a carne, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, primeiro ponto, posso comer qualquer tipo de comida? Pode. Paulo ele diz, né, que você pode fazer o que você quiser. Pode comer qualquer comida. Só não pergunte. Dá graças a Deus. Porém, duas questões. Se a sua consciência está te mostrando que é sacrificado a ídolos, e se alguém lhe falar que é sacrificado a ídolos, não coma. Ok? Não coma. Aí vem outro ponto.
Às vezes eu estou comendo uma comida e eu não sei se é sacrificada a eles, eu tenho a liberdade de comer. Porém, por causa da consciência fraca do meu irmão, né? Tipo assim, eu vou comer, não tem problema nenhum, eu sou livre para comer. Ninguém falou que é sacrificado a ele, nem nada, tenho a liberdade. Porém, se eu sei que um irmão tem a fraca consciência e vai começar a falar, ah, você está comendo aquela carne, e não sei o que, e começa a falar essas coisas, aí eu tenho que deixar de comer. Porque aqui, ó, o texto diz, ó, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pecais contra Cristo. Então, se eu vou ferir a consciência do meu irmão, a consciência do mais fraco, né, por conta de comida, aí eu vou ferir a consciência do meu irmão. E aí eu peco contra quem? Peco contra Cristo, né? Aí também, olha só que interessante, aí entra agora um ponto que não está aqui no texto, mas eu gostaria de acrescentar, que é a questão da bebida, né? Por exemplo, se a Bíblia proíbe você de tomar bebida alcoólica, a resposta é não. A Bíblia não proíbe de você tomar bebida alcoólica, né? A Bíblia proíbe de você se embriagar. É isso que você vai ver. Pode pesquisar na Bíblia, né? Inclusive eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre isso, né? Sobre bebida alcoólica, sobre vinho, né? A Bíblia, irmãos, não proíbe você beber. Ela proíbe você embriagar. Porque tem vários e vários textos que mostram que nós podemos assim, tomar alguma bebida, né? Bom, na verdade não é isso que eu ia falar. Existem vários e vários textos que mostram que de pessoas bebendo vinho, e vinho sim que tinha álcool. Inclusive aquele vinho que tinha lá no casamento de Caná da Galileia, né? Era um vinho que tinha sim álcool, né? Era um vinho que tinha álcool. Agora é claro, né? Não é que eu vou falar isso aqui que isso vai dar motivo para você sair daí da sua casa e ir para um bar e encher a cara. Não, não é isso não, tá? Não é isso porque é o que o texto aqui está dizendo. Se eu vou beber, como eu falei dessa questão da bebida, né? Eu posso beber, a Bíblia proíbe de eu beber? Não proíbe de embriagar. Porém, se eu estou bebendo, se eu tenho essa liberdade de beber, eu estou bebendo e eu estou ferindo a fraca consciência do meu irmão, eu estou pecando contra Cristo. Então eu estou pecando contra Deus. Aí por isso que muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Não beba. Não beber. Entendeu? Tomar um cálicezinho de uma taça pequena de vinho em casa, não tem problema. Mas se você vai fazer isso em público, é melhor não fazer para não acusar a consciência fraca, né, do seu irmão. Porque assim o irmão pode passar e pensar assim, olha lá o irmão bebendo, né, não sei o quê, e você vai servir de escândalo para o seu irmão e para a sua igreja. Então é melhor não beber. Entendeu? Então essa é a questão da liberdade cristã, né? Então eu posso sim comer comidas, né, qualquer tipo de alimento, sem perguntar nada para ninguém, entendeu? Não posso perguntar. Porém, se eu sei ou se alguém me falou que é sacrificado a ídolo, eu não posso beber. E tem essa questão também de não ferir a consciência do mais fraco, a consciência do meu irmão. Porque quando eu firo a consciência do meu irmão, eu peco contra o próprio Cristo. Certo? Bom, então, irmãos, é basicamente isso, né, que eu queria falar a respeito aí das festas juninas. E eu queria encerrar aqui esse estudo com Romanos, com o mesmo texto que nós lemos no início, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos, não vos conformeis com este mundo. Então, o cristão, ele não deve participar das festas juninas. O cristão, ele deve ficar, ele deve isentar, né? Ficar isento dessas festas juninas, porque isso prejudica a nossa vida, prejudica a nossa vida espiritual, né? E isso não cai bem para nós. Então, irmãos, analise direitinho esse estudo, veja o que foi falado, então vocês vão ver, né, como vocês podem perceber aí, tudo tem origem pagã, né? Então que nós possamos não nos conformar com este mundo, né? Que nós possamos não nos conformar
com este século, mas que possamos a cada dia ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, né? E que você possa estar assim tirando um bom proveito desse estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.